Olá, 15 de dezembro de 2023, Laércio Comar fazendo o último resumo do ano. Vamos fazer uma retrospectiva. Aquilo que a gente esperava logo no começo de 2023 e aquilo que efetivamente nós vimos, sem paixão política, sem pensar naquilo que nós gostaríamos que fosse, mas pensar nos números, dados da economia, dados reais, não que a mídia passa para nós. O que fizeram pensar e o que era verdade. Começando com as famílias endividadas. Como é que a gente estava no começo do ano? A família está toda endividada, está muito complicado. Vinham 60% das famílias endividadas, bateram 79%. Pois é, acabou em 76%. Durante o ano de 2023, diminuiu o índice de famílias endividadas, segundo a Confederação Nacional do Comércio, mas essa informação de endividado é distorcida pela mídia. Quem tem dívida é quem tem uma conta para pagar. Não são pessoas que estão apertadas financeiramente. Isso aqui não é sufoco financeiro. É simplesmente alguém que usa cartão de crédito. É isso mesmo. A notícia que a gente recebe todo dia de família endividada, na verdade, é só a quantidade de famílias que usam cartão de crédito. Nós estamos com. Saltamos de 100 milhões em 2018 para 200 milhões em 2022 de família de pessoas de cartão de crédito. Então as pessoas usam mais. E usar um cartão de crédito não é sufoco financeiro. Se você está pagando em dia, você usa o cartão, recebe e paga. Não tem nada de errado. Então, aquela conta de que aumentou está errado. O quanto da minha renda eu tenho em dívida, aí sim. E se nós olharmos ao longo de todo 2023, nós tivemos uma queda, voltou a subir um pouco, a parcela da nossa renda que está comprometida com dívida. Está em 30,3%, antes da pandemia foi 29,7%, ao longo dos anos já foi muito maior. Então, a renda comprometida não está alta, o tempo dessa dívida, para quanto tempo eu tenho dívida para pagar, está em 6,9 meses, antes da pandemia era 7,1. Sim, esse ano inteiro, o prazo da dívida do consumidor ficou abaixo do que era de antes da pandemia. Então, o brasileiro está todo endividado. Não, isso era conversa, era balela, uma notícia para vender, e foi se vendo ao longo do ano que não é bem essa informação. Inadimplência das empresas. O que nós esperávamos para 2023? Esperávamos um aumento, que tivesse aumentado bastante. Falaram em quebradeiras de empresa, que aumentou, mas se for comparar com 5, 6 anos, é muito menos do que já foi no passado. Mas, no geral, aumentaram as empresas inadimplentes. Vamos lá, dados do site do Serasa Experian, eu acho que é quem mais entende de dívidas, né? Empresas inadimplentes. Peguei aqui de 2016 até agora, Lércio, aumentou pra caramba. Gente, isso aqui é quantidade de CNPJs que estão inadimplentes, que estão em conta em atraso. O motivo é conhecido, ele só não é falado, ninguém fala sobre isso. O motivo é que no mesmo site do Serasa tem a quantidade de nascimentos de empresa mês a mês no mesmo período. Nós estamos abrindo de 300 a 400 mil CNPJs por mês. Sim, 3, 4 milhões de novas empresas para os 200 milhões de brasileiros por ano. Então, o que nós temos lá nesse aumento de empresas inadimplentes são os velhos e bons CNPJs sendo abertos e, ao invés de pagar a conta, eu abro outro e largo aquele para trás. Então, é a mesma conta. Como a gente consegue saber se isso é verdade ou não? Bom, se eu tenho muito mais CNPJ devendo, eu tenho muito mais títulos negativados, concorda? Tá bom, lá no site do Serasa tem a quantidade de dívidas. E olha no mesmo período 2016 a 23. Apesar de ter crescido um pouco ao longo desse ano, mas ainda é muito mais baixo do que nós tínhamos antes da pandemia. Mais uma fake news que nós todos acreditávamos e não é real. Entra lá no site do Serasa e você vai confirmar. E no moveleiro, como é que está? Ao menos no grupo AD, é a menor inadimplência em 2 anos. Então, só vem confirmar essa tendência do moveleiro junto ao restante. Atividade no comércio. Como é que está a atividade no comércio? Como que ia estar a atividade no comércio? Bom, ao longo do ano, as notícias falavam em crise. Era só jogar no Google lá no meio do ano e falava aqui, ó, venda no varejo, cai, queda, estagnado, risco, guerra, só coisa ruim. Tá, e o que os números dizem agora, já que 2023 foi um desastre para o varejo? Mesma Serasa Experian, indicador Serasa de atividade no comércio, já ajustado sazonalmente, acumulado 12 meses. Pois é, ao longo de 2023 a atividade não foi ruim, já estamos aqui com crescimento nos últimos 2 meses e com uma atividade muito próxima do que tinha em 2019.
julgado pelo Serasa Experian. Então, como é que nós estamos numa crise tão ruim? E esse ano, melhor do que foi no ano passado. Mas daí não bate. Móveis que foi ruim? Não. Se eu pegar e estratificar somente entre móveis, eletrodoméstico, eletroeletrônico e informático, que é o que eles têm lá, aí sim, nós temos um indicador que durante o ano inteiro veio crescendo e a atividade dos últimos meses de móveis são iguais às atividades de 2019. Isso não pode ser, gente, é o Serasa que está colocando mais uma notícia fake. Vamos comparar com o grupo, então, com o grupo AD? 9% em quilo de janeiro a novembro do que foi faturado em 2019, em quilos. Não estou nem levando em consideração a inflação. Também 9% acima do que foi faturado ano passado, em quantidade. Então, como é que esse mercado está parado? Ou será que só a AD que vendeu? Só esses móveis? Não. Dados do Serasa geral também dizem que não. E o crescimento está em todas as regiões. O mapa do Brasil, uma das ferramentas da D, que mostra os municípios que estão em crescimento ou em queda no volume de compra com o grupo. E tirando aqui essa parte do estado do Pará, que nós sabemos que sofreu muito por conta de seca e temperatura, o restante você tem cidade caindo, mas de forma geral ele está mais verdinho. Significa que está sim em crescimento e em todas as regiões. Não tem nada de uma forma só. Tá, Lércio, mas eu sou pessimista. A Black Friday foi a segunda pior da história. Gente, eu vi gente falando para mim disso quando saiu a primeira notícia, e eu dizendo, calma, vamos esperar os dados de novembro, não importa só a venda da sexta-feira, vamos olhar a venda do mercado como um todo. Não, porque com esse governo, com isso, parece que está torcendo para o touro. Nós temos que fazer a economia dar errado para provar que a política está errada. Gente, isso é suicídio. Vamos cuidar da nossa empresa. O político não cuida das empresas, não paga as nossas contas. E as notícias que vêm aqui do E-Commerce Brasil falam que a Black Friday, que foi um desastre, o varejo tem crescimento de 2% em novembro, segundo a Stone. A Stone é uma das maiores administradoras de cartão e de recebimento, considera operações de cartão, de voucher, de Pix. Também o índice Cielo de varejo ampliado. Você não sabe o que é Cielo? A Cielo é a maior empresa de maquininha do Brasil. 1/4 de tudo que passa em maquininha passa por ela. E o que ele disse? Aumentou 0,5% em novembro. Mas só isso. Em dado real, eles descontaram a inflação, senão eram 4,2% a mais. Como é que foi a segunda pior? Não para de torcer para o touro. Não foi, não. Novembro, no final das contas, acabou faturando, o mercado está andando, há dificuldades, mas não vamos colocar mais onde ela existe. Segundo eles aqui, esse avanço de 4,2 foi por conta da Black November. Aí sim, e eu falei isso nos vídeos anteriores. Para de Black Friday, não é só sexta, não é só quinta, sábado, o novembro. Se o cara comprou pela internet, foi na loja, comprou no domingo, na madrugada, não importa. O importa é que ele tenha comprado, diminuído o estoque e que a gente possa repor os móveis. Se Deus quiser, vamos repor e vai ser uma virada de ano boa ainda. O que nós podemos esperar do poder de compra? O que a gente esperava? O brasileiro está endividado, está todo apertado. As notícias de crise indicavam menos pessoas empregadas e recebendo menos. Estava tudo complicado. Pois é. E como é que a gente justifica que 2023 aumentou a quantidade de pessoas ocupadas e batemos recorde? Estamos agora com 100 milhões de brasileiros ocupados. Nunca teve uma quantidade tão alta. Tira a questão política. Não estou defendendo lado nenhum. Estou usando dados. Estou olhando a economia, estou pensando na folha de pagamento da empresa do mês que vem. É aí que importa. E o rendimento dessas pessoas? Ganha um pouco? Tá, o brasileiro pode ter uma renda baixa, mas ela está agora em 2,917, se equipara ao que tinha antes da pandemia, multiplicando pelo outro, 300 bilhões de reais entrando na economia do suor do brasileiro trabalhando. E essa grana ele gasta. Sabe quando ele gastou tudo isso? Nunca. Nunca. Como é que eu vou dizer, então, que a economia está tão parada, que a economia está tão ruim? Gente, um resumo: nós esperávamos um fim do mundo, porque toda notícia econômica está vinculada à política agora. E aí é um erro grave, porque não é assim que a coisa funciona. Nós temos que olhar de uma forma mais clara. O próprio aumento do salário mínimo, R$ 100, é pouco. Essa grana, o 600 lá atrás, fez um estrago. A previsão de dólar e a previsão de salário, o salário em dólar vai ser um salário melhor. Eu, particularmente, pelos números que nós estamos vendo, é um 2024 bom. Daqui a 4, 5 anos, o governo está endividando, o Brasil vai ter que pagar a conta. Daqui a 4, 5 anos, a gente avalia isso. Agora nós temos que avaliar como está o mercado agora. Concorrência aumenta?
Aumentar, não, mas ela vai continuar. Hoje, só de imóveis, nós temos 25% para chutar baixo de oferta de imóveis a mais do que o consumidor jamais comprou. Então, concorrido vai ter. E com isso derruba a margem? Derruba. Tem empresa que derruba margem, tem empresa que subiu o faturamento ou caiu o faturamento, tem empresa que caiu o faturamento, mas conseguiu melhorar a margem de lucro, tem gente que cresceu o faturamento e piorou a margem. Aí é de dentro de casa. É o que você conseguiu arrumar com a tua empresa. De forma geral, o que a gente percebe, se a tua empresa depende demais de capital de terceiro, paga juros um pouco mais alto, isso consome lucro, e aí a coisa atrapalha. Se você tem uma empresa que já vinha capitalizada, você está bancando todo o negócio, você está vendo sobrar dinheiro no bolso. É mais ou menos isso. Muito obrigado por estar ao longo desse ano comigo, compartilhando informações, fazendo comentários. É muito bom a resposta que a gente tem no mercado. Compartilhe esse vídeo também de encerramento. Se você concorda ou não concorda, faça o teu comentário, mas diz aonde a gente encontra o número que diz que foi ruim, o número que diz que foi péssimo. Um cliente dizendo que foi, não dá para dizer. Tem gente crescendo, tem gente caindo, tem gente apertado. Um ótimo Natal a todos, um feliz ano novo, cheio de saúde, cheio de esperança de tempos melhores. Um abraço a todos os amigos. Até janeiro, que agora eu também pago.